Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada a todos os que tiraram aqui um tempinho para assistir a esta palestra. Uma autoestima, construindo uma autoestima sem medidas. Foi aqui o projeto que trouxemos para estar hoje. Aqui, como minha amiga e convidada, tenho a doutora Carolina Neves, que nos vai dar também o seu contributo aqui a nível profissional, nesta área e neste caminho que temos feito as duas em conjunto. Alguns de vocês podem saber, outros não, que tem sido uma jornada que eu estou a fazer com a doutora Carolina Neves, que é médica endocrinologista, que trabalha na APDP e fundou a Clínica Corpo. É um caminho que estamos a fazer juntas há cerca de mais ou menos um ano para cá, no caminho de procurar melhorar a minha saúde física, que depois também inevitavelmente toca a minha saúde psicológica e emocional. E então é um bocadinho disso mesmo que vamos trazer aqui hoje, ou seja, não só eu poder dar-vos o meu contributo do que é o meu testemunho neste processo, não só como escritora de um livro chamado Uma Autoestima Sem Tamanho, e exatamente tocando nesse ponto que às vezes já me perguntaram e têm perguntado, que é: mas se tu gostavas tanto de ti como tu eras, não é? Que antes deste processo de começar a perder peso, alguma indignação que surgiu de, então, mas o que é isto? Não gostavas de ti exatamente como eras? Não defendias uma autoestima sem tamanhos? Defendia, continuo a defender, porque o nosso caminho de amor próprio, de trabalho interior, de desenvolvimento interior e depois, consequentemente, exterior, é exatamente isso. Portanto, eu depois tive que acalmar também tive que me reorganizar internamente para perceber se eu também estava a falhar neste tema, porque estava a mudar. E uma das primeiras coisas que a doutora Carolina Neves me perguntou em consulta, quando começámos aqui esta questão de cuidar da minha obesidade, que eu faço questão de dizer aqui que é uma doença crónica que eu tenho para o resto da vida, e uma das primeiras consultas a doutora Carolina perguntou-me: como é que tu estás em relação ao teu corpo mudar? E eu disse à doutora Carolina: obrigada por me perguntares isso, porque eu tive aqui grandes confrontos comigo mesma, porque foram muitos anos, sobretudo a trabalhar interiormente e psicologicamente a questão do meu corpo. Foi um processo muito longo, foi um caminho muito longo de me aceitar tal e qual como eu era, fisicamente, interiormente. E depois chegar a esse ponto e recomeçar tudo outra vez, porque eu efetivamente disse à Carolina: eu estava bem como estava, tudo bem que eu saía do padrão, não estava dentro dos moldes nem dos padrões que esta sociedade nos pede, não é? Não era magra, não era assim, não era assado, e eu fiz esse caminho e eu estava confortável e, portanto, saber que o meu corpo, uma vez mais, ia voltar a mudar quando eu já estava ok com isso. Isso foi reorganizar o meu jogo interno. E então esta conversa que eu gostava de ter convosco e com a doutora Carolina Neves, nós vamos tocar aqui em alguns pontos, e o primeiro, se calhar, seria eu perguntar à doutora Carolina Neves algo que eu ouvi durante muitos anos, se esta questão é realmente uma questão de força de vontade, porque disseram-me muitas vezes que eu não conseguia emagrecer ou qualquer outra coisa relacionada com a minha questão da obesidade e do meu corpo, porque eu não tinha força de vontade suficiente. É efetivamente uma questão de força de vontade? Acho que tu já sabes a resposta, não é, Carmo? E as pessoas também podem já adivinhar. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, a convite da organização e teu, Carmo, é um gosto. Há um ano atrás eu tive efetivamente de fazer uma palestra exatamente sobre esta questão, se perder peso era uma questão de força de vontade, e é importante esclarecer que não é uma questão de força de vontade por vários motivos. E outra questão que é fundamental, antes de passarmos aí, é explicar que uma coisa é nós falarmos do peso como uma questão estética. Outra coisa é falarmos do peso quando estamos a falar de saúde, de afetar a nossa saúde. Quando nós dizemos que uma determinada pessoa tem uma doença que é a obesidade, nós achamos sempre: a obesidade é aquela pessoa que tem um IMC muito alto, acima de 30, aquelas pessoas muito volumosas, e já associamos a necessidade de cirurgia bariátrica, não é? Isto porque até, infelizmente, há muito pouco tempo, até há pouquíssimos anos, quem tinha obesidade não tinha grandes soluções. Os médicos não tinham nada a oferecer, a não dizer: olha, faça uma dieta, faça exercício físico, e depois esperamos que
fosse aumento muito de peso, que é para ter um tratamento drástico, que é a cirurgia bariátrica. Quando chegavam mais em fim de linha, não é de fim de vida, mas já com muitas complicações. E nós hoje sabemos que antes de chegar a esse ponto, sempre que há um excesso de tecido adiposo, ou até pode ser, e eu queria esclarecer este ponto que é importante para as pessoas perceberem, há pessoas que nem parecem ter assim tanto peso, ok? Mas têm, por exemplo, uma gordura abdominal, que à exceção do meu caso que estou grávida, mas que tem uma gordura central, nós chamamos a gordura visceral, poderão incorrer com mais risco para a saúde do que até se calhar uma pessoa que tem aparentemente mais volume, até pode ter um IMC maior e tem uma distribuição da gordura que causa menos risco à saúde. Portanto, primeiro ponto, acho que era... Esse ponto é muito, muito, muito interessante, porque eu lembro-me de te perguntar, e ainda é algo que eu me debato muito, porque houve algo que nas redes sociais eu defendi durante muito tempo, e foi muito bom conversar contigo sobre isso, que era, eu dizia que é possível, ou seja, a beleza em todos os tamanhos, e eu sempre defendi esta questão de, sobretudo para não termos que obedecer a este tal padrão, que existe saúde em determinadas formas, em determinados volumes. Claro. E depois eu perguntei-te, inclusive, se não era possível uma pessoa mais volumosa ser saudável. Claro que sim, claro que sim. É por isso que eu digo, vamos ter que saber distinguir aqui a questão da estética, porque isto causa um grande ruído, não é? E mistura-se tudo e nós não conseguimos separar essas linhas. E até vamos falar aqui de outras polémicas que têm surgido por causa disso. Já lá Uma vamos. coisa é o desejo de uma pessoa querer ter um corpo que estereotipamos nas revistas e tem que ser assim assado. Isso é uma questão de estética e talvez não seja necessário, nem quase ninguém que queira perder 2 ou 3 quilos precisa necessariamente, por exemplo, de um tratamento ou de uma medicação. Exatamente. Outra coisa é alguém que, mesmo amando-se como tu fizeste esse trabalho tão importante, porque de facto, depois vem aqui outro viés, que é, eu tenho peso a mais e eu não gosto de mim porque eu tenho peso a mais. Exatamente. Eu tenho que gostar de mim, independentemente do peso que tenho, e tenho que gostar de mim para tratar da minha saúde. E eu posso ter peso a mais, gostar até do meu corpo como ele é, mas perceber que se calhar essa gordura a determinada altura está a fazer dano à minha saúde, está a aumentar o risco de várias doenças e complicações, e eu já não me sentir bem fisicamente. O amor próprio deve ser independente de lá estar desta imagem. Eu acho que isso é um trabalho maravilhoso que tu tens feito. Exatamente. E que é importante também ser trabalhado. Porque depois nesta área, eu como endocrinologista, que trabalho na área da obesidade, que tento ajudar centenas de pessoas, não sei se são talvez já milhares de pessoas, que querem perder peso por diversos motivos. Nem todas elas estão bem consigo próprias. Exatamente. Isto também exige um acompanhamento psicológico. Exatamente. Nesta linha de orientação. Exatamente. Mas isto voltando um bocadinho atrás, e ainda não respondi à tua pergunta, porquê é que perder peso não é uma questão de força de vontade? Como eu diria, uma coisa é nós querermos, realmente podemos mudar alguns os estilos de vida, uma pessoa que tem um ligeiro peso a mais. Se há coisas que não estão, nos nossos comportamentos, não estão adequadas, nós podemos melhorar. Mas quando nós falamos de alguém que já tem obesidade, ou seja, quando há uma adiposidade significativa, e quando temos tecido adiposo, é a gordura corporal, que já é muito aumentada, ou que já está em localizações que nos podem provocar um dano à saúde, nós já tivemos a ativação de certos processos biológicos que impedem e dificultam muito a perda de peso, e sempre que a pessoa faz uma dieta mais restritiva, com a intervenção de estilo de vida, muitas vezes nem consegue sempre perder o peso que era suposto e muitas vezes ativa mecanismos de adaptação metabólica que promovem um reganho de peso. E nós sabemos isto pela ciência, isto não é uma conversa de é porque é assim, temos pena. Não, porque nós percebemos que para quem tem uma doença como a obesidade há muitos fatores que condicionam. A genética condiciona determinantemente, pode chegar até 70% a influência da genética do peso que uma pessoa tem em adulto. E quanto mais alto o IMC de uma pessoa, nós sabemos isso pela correlação com o IMC, mais alto o peso que se tem, maior a correlação que existe com a genética. Portanto, há aí fatores que influenciam muito. Mas depois podem dizer assim, mas as pessoas lá em África, como eu tinha os colegas, e desculpem, há muito preconceito ainda. Em África as pessoas não são obesas, não é? Pois é. Exatamente. Acontece que isto tem uma explicação. E pior, dizem a frase mesmo, pois se fechares a boca, como certas pessoas passam fome, não é? E dão o exemplo dos lá nos países em África, Exato, não estavas assim. E eu respondo o seguinte, é verdade, não teriam. Porquê?
Onde é que estão estes genes e como é que eles se expressam? Esses são genes que só se expressam de determinada maneira no ambiente em que nós vivemos na atualidade. Muitos destes genes têm a ver com a influência, com a regulação do nosso sistema do apetite. Quer seja, se a pessoa tem maior ou menor saciedade, em quantidade, ter mais ou menos fome, quer seja também no nosso sistema, nós chamamos o sistema de recompensa. No nosso cérebro nós temos um sistema que é responsável por procurar comida e procurar aquela comida que é mais calórica, mais prazerosa, que nos vai ativar os receptores do prazer. E este sistema, quando está desregulado, há uma disrupção deste sistema que já não funciona tão bem e não é adaptado à nossa realidade, pode promover comportamentos em que há compulsão alimentar, em que há busca da comida por prazer. É aquilo que nós mais vemos em consulta. Nem sempre é as pessoas que comem muito ou muita quantidade, é porque não conseguem parar de pensar em comida. E este pensamento, lamento dizer-vos, não é uma questão de força de vontade. As pessoas têm mesmo um sistema que aumenta os níveis de dopamina. A dopamina faz com que a pessoa tenha uma constante busca de comida e só pensa naquilo que viu na televisão, no cheirinho do croissant que passou na rua, passamos ali numa banquinha, cheira a açúcar ou a pipoca, seja o que for, que ativar o nosso prazer. Está ligado ao centro da memória e principalmente, agora estou a divagar um bocadinho, mas reparem, até as crianças podem estar expostas a este mecanismo logo desde cedo e daí, por exemplo, nós hoje dizemos é melhor que as crianças até aos 2 anos nunca sejam expostas a açúcar, é porque é logo ativado este mecanismo. Há uma memória, que há um prazer ligado ao açúcar em particular e isto depois desenvolve-se a comportamentos que no futuro são a constante busca num estado psicológico e emocional em que estamos mais tristes, em que estamos mais ansiosos, em que estamos cansados e tivemos um dia difícil e uma pessoa tem que descarregar e tem que compensar todo o esforço e sacrifício ao longo do dia em ir buscar um alimento que vai aliviar, porque eu agora mereço, não é? Tanto pela negativa como pela positiva vem aquela recompensa. Exatamente. E o que eu vos quero transmitir é que há inúmeros genes, variações de genes que estas pessoas herdaram, que as expõem no ambiente em que nós vivemos agora. Não é um ambiente em que nós vivíamos há centenas, a milhares de anos atrás. Porque há centenas e milhares de anos atrás, estes genes eram muito bons, eram para a nossa sobrevivência. A pessoa tinha que ir caçar e ir buscar um alimento hipercalórico para sobreviver. Aqueles que tinham estes genes eram aqueles que iam sobreviver. Iam ter uma energia. Eu sobreviveria durante muito tempo. Ora bem, exatamente. Acontece que a realidade é que nós... Portanto, eu dizer isto não quer dizer que o ambiente não tenha influência, tem muita influência. Não quer dizer que não haja comportamentos mal adaptativos e que podiam ser melhorados. Sim. Nós vivemos num ambiente obesogénico, é muito difícil dizer a alguém que tem constantemente fome, que está sempre a pensar em comida e dizer assim, agora você vai ter que se controlar e só pode comer esta quantidade como comem as outras pessoas. E quando pensa em comida, controle-se, beba água. Este tipo de coisas que nós gostávamos, que se ouvia tanto. Faça uma dieta restritiva e aguenta, é uma questão de força de vontade. Elas até têm muita força de vontade. A maior parte das pessoas que vêm ter à minha consulta, meu Deus, já fizeram coisas inimagináveis que eu seria incapaz de fazer, já tentaram de tudo. Mas é impossível algum ser humano controlar 100%, 24 sobre 24, todos estes impulsos que, infelizmente, não são derivados da vontade do próprio. São endógenos, são hormonas, são neurotransmissores que estão enviesados e que são potenciados pelo ambiente que nós vivemos. Exatamente, exatamente. E eu queria apenas acrescentar agora a isto, saltando para outro tema, não saltando, que nós estamos sempre aqui no mesmo, que é, enquanto tu estavas a falar, eu estava-me a lembrar de que tudo isto, efetivamente, é muito difícil para quem tem estes temas na ordem dos seus dias, seja excesso de peso, seja a questão da obesidade, porque nós, efetivamente, vivemos numa cultura ultra-gordofóbica. É uma cultura que rejeita completamente o gordo. Aliás, só a palavra gordo, eu faço questão e explico tantas vezes no digital que só isso por si só não é suposto ser uma crítica, não é suposto ser um palavrão, assim como, por exemplo, magro também não é suposto ser um elogio, não é uma passividade a dizer, isto são características, mas isto está emaranhado no nosso dia-a-dia.
a toda a hora. Ainda no outro dia, da pouca televisão que eu vejo, passava por um canal que eu gosto, que é um canal que vão comentando as coisas da atualidade, com pessoas que eu conheço e que eu gosto. E só para percebermos às vezes esta nuance de que só naquela conversa corriqueira do dia-a-dia alguém disse: epá, eu este mês engordei não sei quantos quilos, estou gorda que nem um não sei o quê. E foi esta. E depois foi outra: epá, mas não, mas tu não és gorda. Epá, e aquilo já estava. Nós se soubéssemos e se tivéssemos noção da quantidade de vezes que nos sai pela boca lá está, este padrão, e é porque é gordo que nem um não sei o quê, que temos ali um braço no ar e vamos já aí. Só dizer-vos que é muito difícil para quem tem que lidar com estas questões, porque todos os dias estamos numa verdadeira corrida contra este padrão de beleza. Ou seja, há um estigma gigante para quem sofre com excesso de peso e obesidade. E isso leva-me, eu agora perdi-me porque estava aqui na questão do estigma, exatamente, já voltei, bom dia, e isso leva-me exatamente à questão, ou seja, quem está neste caminho sofre por ter e por não ter. Quando está com excesso de peso e com obesidade, sofre com o estigma porque é gordo, é desleixado, não tem força de vontade, não cuida de si próprio, não gosta de si próprio. Eu podia continuar, porque as coisas que eu já ouvi deste lado foram inúmeras. E agora? A pessoa é presa por ter. É presa porque faz um tratamento, é presa porque dá picas na barriga, é presa porque faz injetável, é presa porque Jesus não devia estar a fazer isso, é presa porque isso não é para ti, isso é para os diabéticos. E então de repente há aqui um novo mundo, todo um novo mundo, para quem sofre com a obesidade, que já não chegava ao estigma que tinha anteriormente relativamente ao seu corpo e ao seu peso, agora, bom dia, tem um estigma enorme, gigante, em relação à procura de melhorar a sua saúde. Então há um estigma gigante relativamente aos novos fármacos que vieram para também tratar a obesidade. Mas eu recuo e faço a pergunta, para ouvirmos todos em conjunto aqui de uma voz médica, que eu acho que é fundamental, que é, efetivamente, quando estamos a falar agora dos novos fármacos que há para tratar a obesidade, há aqui muito barulho à volta disto. Primeira pergunta, eu vou fazer assim já 2 ou 3 para te passar a palavra. Andamos a roubar fármacos aos diabéticos? Pergunta número 2. Estes fármacos não foram estudados para pessoas que têm obesidade. Estes fármacos foram estudados para pessoas com diabetes. E, portanto, estes fármacos são seguros, aptos e foram efetivamente estudados para pessoas com obesidade. Podes-nos ajudar a trazer informação relevante e uma informação que é necessária, porque eu acho que há muito barulho desinformado em relação aqui a esta questão do processo e tratamento para a obesidade. Sabemos que, como tu disseste, existe a cirurgia bariátrica, isto já não é novo para ninguém, para quem está num grau de obesidade muito mais avançado, mas para quem, por exemplo, como eu, que ainda não era uma candidata para cirurgia bariátrica, em que estes fármacos, as tais piquinhas milagrosas, que eu detesto já o rótulo que já se enfiou aqui, do que é que estamos a falar? Efetivamente isto é perigoso para a nossa saúde? Eu já te fiz estas perguntas todas, não é? Logo nas primeiras consultas. Mas então eu queria te trazer todas estas perguntas que eu recebo na minha caixa de mensagem nas redes sociais quase todos os dias. Obrigada, Carmen. Eu acho que é uma oportunidade muito importante de partilhar isso convosco. Há muita confusão, muita mal informação, infelizmente até transmitida pelos mídias, não é? Que fazem manchetes dramatizando certos comportamentos e não esclarecem sempre do que é que realmente se está a tratar. Ora bem, vamos por partes. Vamos por partes. Existem tratamentos para a obesidade que são exatamente a mesma coisa e que são para a obesidade, são para a diabetes também. Aliás, onde é que isto tudo começa? Efetivamente, as primeiras moléculas deste grupo de fármacos foi descoberta quando se estava a estudar o tratamento da diabetes tipo 2, que curiosamente é só uma complicação da obesidade. Portanto, há mecanismos da doença da diabetes tipo 2 que são muito comuns aos da obesidade. E daí ter-se percebido que algumas destas moléculas, pois os laboratórios perceberam, ok, então as pessoas com diabetes tipo 2 estão a emagrecer. Também temos a ter aqui este efeito benéfico na saúde destas pessoas. O que é que eles fizeram? Eles pegaram nas mesmas moléculas e elas foram estudadas em pessoas que não tinham diabetes, que tinham obesidade. E perceberam até que a eficácia era superior. Atenção, a eficácia destes medicamentos na perda de peso é superior em quem tem obesidade e não tem diabetes do que quem tem diabetes e com obesidade. Portanto, há um grande número de fármacos que estão estudados na obesidade, sem diabetes, são aprovados
para o tratamento da obesidade em termos de tratamento crónico. Agora, mais do que só fazer perder peso, estes medicamentos descobriram que melhoravam significativamente a saúde da pessoa que tem a obesidade. Melhoravam, por exemplo, o risco de desenvolverem diabetes, reduziam muito o risco de ter apneia do sono. Já muitas destas moléculas foram estudadas em pessoas que têm a apneia do sono, é uma complicação, por exemplo, de quem tem a obesidade. A pessoa acaba por ter momentos durante o seu sono que para de respirar, os níveis de oxigênio baixam e a pessoa nem se apercebe. Eu todos os dias diagnostico síndromes da apneia do sono na minha consulta, pessoas que não faziam a mínima ideia porque é que andavam cansadas e com sonolência durante o dia, porque é que dormiam em qualquer canto. E extremamente deprimidas, muitas vezes associando a isso também, não é? Com cansaço extremo, e de repente têm apneias do sono que melhoram significativamente com estes tratamentos. Uma complicação associada que é o fígado gordo, que pode evoluir para cirrose hepática, que não por causa do álcool, mas por causa da gordura, também melhora com estes tratamentos. Isto só para vos dizer que há uma forte evidência que a medicação que estamos a falar, quando prescrita a quem tem essa indicação, e já lá vamos, tem muitos e inúmeros benefícios que ultrapassam largamente os riscos. Ou seja, foram feitos ensaios com grandes números de pessoas de todas estas moléculas, senão elas não saíam para aqui a serem prescritas e com a aprovação do Infarmed e de entidades reguladoras internacionais, é porque há estudos seguros que controlam não só a eficácia, mas a segurança. Riscos destes fármacos, como em todas as outras coisas na vida e outras moléculas, existem riscos. São baixos, os efeitos secundários da maioria destes fármacos são gastrointestinais, a náusea, às vezes a diarreia, principalmente porque às vezes as pessoas não cumprem bem orientações que devem ser seguidas pelos médicos e pelas equipas, mas maioritariamente são efeitos ligeiros, transitórios. É muito raro haver efeitos adversos graves, ok? Quando se prescreve a quem deve. Agora, qual é que é o grande problema aqui e que causa toda esta polémica? É que nós estamos a falar de, realmente, eu costumo dizer, isto é o santo graal do século XXI. As pessoas procuram a juventude e procuram perder peso. Exatamente. A busca de medicamentos para emagrecer vem desde o início do século XX e não se descobria nada. E sempre que saía algum fármaco, passado pouco tempo, descobria-se que havia efeitos secundários graves. É o caso da sibutramina. No Brasil ainda hoje se prescrevem coisas destas, com riscos graves por eventos cardiovasculares. E realmente, este grupo de moléculas, estamos a falar, nós chamamos os agonistas dos receptores GLP-1, este nome assim complicado. O que é que elas fazem? É a primeira vez na história que nós encontramos um medicamento que trata o excesso de peso e a obesidade de uma forma tão fisiológica, porque eles vão atuar precisamente nos receptorzinhos que nós temos no nosso cérebro, onde há a regulação do apetite, onde há a regulação do sistema da energia do nosso corpo, onde eles vão favorecer uma redução da ingesta calórica e favorecer maior o aumento do metabolismo. Portanto, eles vão precisamente aos mecanismos que estão errados na obesidade. Portanto, vão de uma forma muito mais fisiológica tratar a obesidade. E por isso é que nós, endocrinologistas, hoje tentamos explicar e tentamos passar isto aos nossos colegas, outros profissionais de saúde e às pessoas. Nós hoje percebemos que a obesidade é uma doença do cérebro. Há inúmeros neurotransmissores que não estão equilibrados e que têm que ser reequilibrados. E, curiosamente, estas moléculas vão atuar nesses receptorzinhos porque as hormonas que deviam estar a fazê-lo não estão a fazer. Exatamente. Portanto, isso foi o mais transformador que eu senti, desculpa, neste processo de tratamento. Sim. Foi das primeiras coisas que eu senti, ou seja, este barulho, este food noise, esta corrida sempre, a comida, e isto, de repente, para. E eu lembro-me de dizer-te, eu sinto-me agora uma pessoa, eu não gosto do termo, mas vou usar, normal. Eu sinto-me uma pessoa normal, ou seja, eu tenho apetite para almoçar, para lanchar, para tomar o meu pequeno almoço e para jantar, mas... E depois, tirando estas 4 refeições, eu estou só a viver a minha vida, sem ser de 5 em 5 minutos, estar obcecada a pensar em comida, ou seja, é aqui. É engraçado. E eu senti que este fármaco me compensa a esse nível, que é aquela tal questão que não depende da minha força de vontade, que é uma coisa que eu tenho aqui, que é completamente incontrolável, e que este fármaco é isso que eu sinto mesmo, parece que ele estabiliza, parece que me dá ali um... Mas eu acho que é esse o aspecto, que quem não tem obesidade ou quem não tem isto, não consegue compreender. Não sabe o que é isso, certo. Porque só quando... E há quem venha à minha consulta e não acredita que isso seja possível, e depois, na segunda seguinte, doutora...
eu não sou a mesma pessoa, já não estou sempre a pensar em comida. Não, é muito isso, é transformador. Há um vídeo muito giro, é libertador. que é muito parecido com isto, que a Oprah, a gente Sim. conhece a Oprah, partilha, e ela diz mesmo, eu acho engraçada a forma como ela expõe isto. Eu finalmente descobri que as pessoas magras não têm força de vontade. Afinal, elas não estão a pensar em comida como eu estava. Exatamente. Afinal, é assim que elas se sentem, não se lembram que têm que comer ou têm que buscar comida. Ai, perdão. E realmente, eu acho que este aspecto, que é tão difícil de materializar para quem não tem obesidade, porque isto é muito subjetivo, não é? Para as outras pessoas, cria o tal estigma de quem está de fora, de quem tem um peso normal, quem come equilibradamente e pensa, não, aquelas pessoas não estão a comer bem. Olham para a outra pessoa como... Eles não conseguem compreender o que é estar sempre, constantemente, a lutar contra os próprios pensamentos, contra a própria vontade e o próprio impulso, não é? Exatamente. E eu diria que é exatamente também por causa disto, e não só, mas que a obesidade é considerada uma doença, por inúmeros fatores. Este para mim é um deles, porque isto é algo que efetivamente vai muito mais além do nosso controle. Isto é um desfazamento, um desnivelamento, é algo que nós temos aqui que não está compensado, mas isto leva-me para outro ponto que tu já tocaste aqui, que é muito importante e que é o que eu tenho trabalhado mais nas redes sociais, é talvez o ponto mais frustrante e de mais sofrimento para mim, porque ao falar destes temas, isto surge uma avalanche de gente que me manda mensagens, umas em tom de desespero, outras porque querem o milagre, outras porque, que era o que tu estavas a falar, não é? Isto é das coisas mais procuradas há mais tempo, não é? E sobretudo, porque, voltando atrás, estamos inseridos nesta cultura da magreza, das dietas e o corpo perfeito para o biquíni, para o verão. E isto de repente surge-me. Eu vou já à pergunta, eu só queria partilhar que, porque é um ponto de frustração para mim isso? Porque eu vejo que me entra tanta gente por ali, muitas delas são, efetivamente, têm um grito de desespero parecido com o meu e eu consigo identificar e consigo até mais facilmente ajudar e encaminhar, mas há uma grande e enorme fatia de pessoas que é por uma corrida estética, padronizada, completamente até desconectada de si mesma, completamente desconectada e, portanto, para querer dar resposta a. E essa resposta a, às vezes, é o outro e não a si mesmo. E isso vai dando resposta a este título de construir uma autoestima sem medidas, é o que me faz muita confusão. E eu sou muito chata às vezes quando me mandam mensagens e eu percebo que isto é porque querem este recurso desesperadamente e querem esta ajuda desesperadamente, não por si, mas para corresponder a... E eu vou sempre insistir e dizer, malta, o trabalho está antes, isso não é nada. Nós costumamos as duas dizer, esta questão do peso é a ponta do iceberg. Há todo um iceberg depois por baixo, que se tu não tiras tempo da tua vida para trabalhar, para desenvolver, para curar, para levar o amor a esse sítio, esquece a injeção, esquece o padrão, esquece o biquíni, porque vais perder o peso e depois eu posso te dizer que já estive lá e que já fiz isso noutras vezes na minha vida, o buraco está lá e é enorme. E, portanto, noutras fases da minha vida que eu não tinha feito este caminho todo e perdi os 20 quilos que tinha que perder na altura e era muito menina, foi das fases mais negras da minha vida. Das fases, inclusive, é que eu desejei não estar cá neste mundo. E estava, finalmente, com o corpinho para o biquíni. Eu estava completamente podre e vazia por dentro, completamente destruída. Porquê? Porque aquilo era a ponta do iceberg. Porque eu pus a resposta toda à minha felicidade e ao propósito da minha vida no volume do meu corpo. E, de repente, eu perdi os 20 quilos, mais atrás, já foi há muito tempo. E assim que os perdi, me olhei ao espelho, eu estava morta, completamente morta. E foi um choque eu perceber, espera, então eu que achei que ia ser a pessoa mais feliz do mundo quando perdesse estes 20 quilos, estes 15 quilos, estou assim, completamente desconectada de mim, do meu propósito, do meu caminho, de quem é que eu era, nem sequer sabia quem é que eu era, se me achava bonita, se não achava bonita, se gostava de mim própria, o que é que eram os meus talentos, o que é que não era, que é tudo tão mais importante, mas tinha conseguido perder o peso. Eu estava no corpo, eu estava para o corpinho, para o biquíni. Portanto, é isso que eu quero também fazer-te esta pergunta e dizer-te que isto não é para toda a gente e não só não é para toda a gente, como para as pessoas que, para quem isto for,
Isto é para ser acompanhado medicamente, não dá para fazer este trabalho sem ser com acompanhamento médico, porque se estamos efetivamente a tratar da nossa saúde, e isto é uma questão de saúde, não tem como. Vocês também não tratam dos vossos dentes, se precisarem de destartarizar os vossos dentes, não vão comprar uma brocazinha e fazem o de higienista em casa. Ou fazem? Acho que não. Se partirem a pernoca, também não vão buscar gesso e o betume das paredes e põem na vossa perna. Pois não. Portanto, aqui não é diferente. Se isto é efetivamente uma questão de saúde e que pede muito trabalho interior, tudo bem, e assim somos nós que temos que fazer, mas também com acompanhamento profissional de um bom psicólogo, depois esta parte é suposto ser feita com acompanhamento médico. E, portanto, há por aí muitas pessoas que acham que isto é ir à farmácia, comprar um fármaco, fazer sozinho. E isto é um risco de saúde pública até. Carmen, há bocado nem terminei, mas pegando aqui na deixa. Não, nós divagamos e temos tanto para dizer, mas sim, começando por aí, não é? E para outra vez esmiuçar, há realmente, infelizmente, pessoas que querem facilitismos também, que não têm necessariamente obesidade, não têm necessariamente indicação para fazer medicação e querem buscar uma solução mais solução rápida. milagrosa, claro. Não é? Não vou dizer que isso não existe, e aí é que está, infelizmente, esses comportamentos que vêm agravar o estigma de quem tem realmente uma doença como a obesidade e precisa de ajuda. E isto mistura-se num grande bolo e só vem aumentar este estigma, este preconceito a quem realmente precisa. Depois a outra, desculpa só voltar aqui um bocadinho atrás, a outra questão de, mas estão a tirar medicamentos das pessoas com diabetes. Há uma questão em Portugal e em muitos países que é muito relevante, que é a seguinte. Portugal, embora há mais de 20 anos, já fez 21 anos que reconheceu que a obesidade é uma doença crónica, tem coparticipação para os tratamentos de cirúrgicos, ainda não tem até hoje coparticipação para os tratamentos da obesidade. Os farmacológicos surgiram realmente há muito pouco tempo. E então, o que acontece é, nas farmácias existem alguns fármacos, moléculas que não têm indicação para a obesidade, mas que sabem serem moléculas que também são eficazes na obesidade, porque é a mesma molécula, só muda a dose e a marca, infelizmente. E, em extremo, um médico até pode prescrever off-label, tira com participação, aquele doente não tem outra solução, como existem inúmeras doenças, é que nós não temos mais soluções e temos que prescrever off-label, a pessoa pode ir comprar na integridade sem a comparticipação. Isto não é ilegal. O que tem sido ilegal, se calhar, é ou clínicas de estética ou certos centros, pessoas que nem sequer têm indicação para fazer essa medicação e vão buscar esses fármacos. Agora, no momento atual, posso-vos dizer que já existem duas, e dentro de uma semana e meia vão haver 3 moléculas disponíveis para o tratamento da obesidade, ainda sem comparticipação, mas que estão disponíveis para quem quer tratar a obesidade, por enquanto ainda para quem pode as pagar, infelizmente. E existem outras moléculas que são para o tratamento da diabetes, mas se está esgotado, os famosos Ozempics, a posse da vida, então, mas também temos que perceber uma coisa. Há muita gente em Portugal com diabetes tipo 2 e obesidade que tem indicação para fazer esse tratamento e não há ainda fornecimento que chegue para todos, nem desta nem das outras moléculas. Portanto, este zum, de uns estão a roubar aos outros é absolutamente errado. Eu, como médica e fazendo parte da direção da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, nós somos os primeiros a nunca assumir esta posição de pessoas com diabetes contra pessoas com obesidade. Defendemos os dois grupos de pessoas, defendemos que todos têm direito a um tratamento justo, equitativo, e estamos e temos estado a negociar, infelizmente agora o governo caiu, mas estávamos em vias de conseguir a comparticipação para os fármacos da obesidade, posso-vos dizer isto. E, portanto, é um caminho. Agora, voltando um bocadinho atrás, desculpa, àquilo que estavas a dizer e a propósito daquilo que a pessoa sente neste retrocesso, e realmente eu dou toda a razão a ti, Carmo. Uma pessoa não pode pôr a sua felicidade naquilo que é a imagem corporal, naquilo que é o peso. E eu vejo muito isto com os meus doentes. Às vezes a gente assume que, mas a pessoa até vai ser... É motivador, sem dúvida, começam a perder peso, mas é um trabalho que tem que ser feito em equipa e temos que preparar estas pessoas também para saberem a mudança que vai haver na sua imagem. E nem sempre a pessoa fica necessariamente mais feliz, só porque perde peso. Isso até é uma surpresa para nós, às vezes, médicos. Estamos à espera que, ok, vai ser uma maravilha. A maioria das pessoas realmente nota mudanças efetivas. Mas isto vê-se mais quando a equipa, eu digo equipa, o médico, o psicólogo, o nutricionista, sabe trabalhar com aquela pessoa os ganhos que vão muito além do peso. Eu digo sempre, e a Carmo já partilhou isto em alguns momentos, não é necessário, eu não preciso pesar sempre, eu não preciso olhar para o peso, isso é só um número, é um indicador.
como há uma análise que é um indicador. Mas eu quero saber, o que é que já consegue fazer? Já consegue subir aquele lance de escadas? Já consegue sacar. No outro dia alguém me disse, olha, finalmente consigo cruzar as pernas sem qualquer problema. A minha é sair do banho, ainda hoje não há dia que eu não me lembro de ti, de tudo isto. Quando saio do banho, há uns meses só as pessoas, muito poucas pessoas sabiam isto. Que foi uma das grandes gatilhos para mim, era quando estava a tomar duche, eu tenho uma banheira, não tenho polibem, portanto tinha que fazer tuk-tuk. E eu já não conseguia dobrar as pernas. Ou quando precisava de ir à casa de banho, que é uma necessidade básica que tu fazes várias vezes ao dia. E são pequenas coisas. E não conseguia fazer já aquilo, não é? Isto vai muito além. No outro dia houve um doente que me disse assim, doutora, a minha mulher já me consegue abraçar. E sim, é daquelas coisas que se notam instantaneamente. Estas pequenas coisas, claro que nós clínicos temos de ter essa sensibilidade e perceber o que é que vai motivar aquela pessoa. E para além do peso, eu quero melhorar o estilo de vida daquela pessoa. Eu quero que esta pessoa agora tenha a oportunidade de melhorar realmente a sua alimentação, estimular para a prática de exercício físico, para consistentemente e de forma saudável levar uma vida boa para si, prazerosa também, que seja satisfatória. E lutarmos, portanto, esse trabalho é muito importante, lutarmos contra a ideia do peso ideal. Eu não proponho, você vai perder X quilos, não sei quanto é que vai perder. Não definimos isso. Não é isso que me interessa. Interessa-me que realmente melhore a saúde, que chegue a um ponto em que consiga manter aquele peso, não seja à custa de sacrifícios insuportáveis para o resto da vida. E esse é o nosso foco. É o foco de conquistar saúde diariamente, com aquilo que nos motiva, que vai levando a um caminho. E a questão da imagem corporal é de facto muito importante trabalhar esse tema, só para reforçar aquilo que dissemos, porque vai surgir esta surpresa, ou seja, se a pessoa estiver a fazer o trabalho inverso, não é? Que é de tratar do volume do corpo e os quilos e a balança, não sei o quê, se vai com esse foco, mais cedo ou mais tarde esta avalanche volta. E mesmo, por isso é que é tão, tão, tão importante, e eu defendo tanto o trabalho interior em primeiro lugar. Construir o amor próprio, a autoestima sem medidas. Eu dou o meu exemplo, eu tive que me amar naquele volume, naquele peso, daquela forma que eu achei que não ia mudar e que já estava. Eu tive que genuinamente, intrinsecamente, ir à minha raiz, amar a Carmo assim, daquela maneira, porque depois, mesmo num processo destes de emagrecimento e perdes o peso, a seguir voltam. Isto tem montes de gatilhos, isto tem montes de sombras e de monstrinhos que voltam, porque a seguir perdes volume e perdes o peso, a seguir ganhas a pele, ou a seguir ganha a dobra não sei aonde. Há sempre coisas. Então nós vivemos, caramba, no dia-a-dia, que levamos chapadas destas todos os dias a dizer, tensão ali, tensão assado, agora já tem ruga, agora não sei como. Portanto, tenhas ou não tenhas peso a mais ou a menos, isto vai estar todos os dias na ordem do dia. Por isso é que é tão, tão, tão importante este amor sem medidas, sem rótulos. Mesmo. O processo é inverso. O mundo vende-nos um processo de fora. Tudo é o de fora. Tudo é a estética, tudo é o que se vê com os olhos. Nós temos esta coisa no nosso dia-a-dia, até na nossa maneira de ser, nas nossas famílias, que é, por dentro daquelas 4 paredes ninguém sabe, mas aparenta que está tudo bem, depois a pessoa está a desmoronar. Aparenta que estás ótimo, depois tens uma depressão. Aparenta que és o melhor e que fazes multitasking e que trabalhas toxicamente e que és o maior e que atingiste a carreira e depois os teus filhos não te falam. Isto é o mundo que nós temos, isto é a cultura que nós temos. Nós temos uma cultura que promove esta toxicidade, seja com o corpo, seja com a carreira, seja com o trabalho, seja com a família, com os amigos. E, portanto, agora, Carmo, mas como é que se mudam estas coisas assim? Mudando o teu mundo, mudando o meu mundo. Se cada um de nós estiver efetivamente preocupado em mudar primeiramente o seu de dentro, o seu mundinho, o seu metro quadrado, como eu ouvia no outro dia numa palestra, e tão bem, cada um de nós está num metrinho quadrado. Se eu estiver preocupada em mudar isso, podem ter a certeza absoluta que nós mudamos o mundo. Não precisas de ir andar com bandeiras e coisas e não sei o quê. Não, muda o teu mundo. E mudas o outro a seguir. E, portanto, como nós estamos aqui na nossa reta final, mesmo com o nosso tempo a acabar, nós não queríamos mesmo deixar de não haver tempo para alguma pergunta que haja aqui na plateia. Tinha havido um braço no ar ali, mas que entretanto já não estou a ver a pessoa que tinha posto o braço no ar, mas temos aqui. Eu pergunto aqui à equipa se há microfone aqui para as perguntas. Equipa técnica, temos microfone. Permites só aqui para finalizar? Claro, enquanto procuramos o microfone. Eu queria só concluir uma coisa e o que tu dizes, ainda enquanto
ainda encontrei isto. Tudo o que existe de ferramentas pode ser usado bem ou mal usado, não é? E lá está, os fármacos também têm esse risco de quem não conduz bem um tratamento estar à procura de uma estética louca, que não é saudável. Portanto, há esse risco sim, e por isso é que qualquer tratamento deve ser aplicado de forma orientada, porque quem realmente tem uma equipa profissional e séria. E uma equipa multidisciplinar. Dá sempre um lado bom e mau de multidisciplinar, tudo. exatamente. Ou seja, também não, eu não digo não vale a pena, mas imaginem, quase que eu deixaria cair o trabalho feito com a doutora Carolina se eu não tivesse paralelamente ao mesmo nível de percentagem um trabalho, por exemplo, na minha psicologia e na nutrição. Exatamente. E físico, ou seja, são 4 que têm que estar todos exatamente ao mesmo nível, ou seja, vocês não precisam trabalhar todos com a mesma intensidade, não é preciso, mas a endocrinologia, que é a saúde física, o exercício físico, a nutrição, a psicologia, eles têm que estar todos, ou seja, eles podem desnivelar aqui um bocadinho, ou este mês estou mais a precisar dar forte na psicologia, para o próximo mês estou a precisar dar mais forte aqui com a doutora Carolina, no próximo mês o meu compromisso vai ser ir mais ao ginásio, no outro é fazer se calhar aqui uns updatezinhos sem grandes radicalismos na minha alimentação em casa, no que eu cozinho, etc. E isto aos poucos e poucos, não é preciso ser com imenso radicalismo, que senão vai tudo já por água abaixo, e eu estou aqui para dizer isso também. É a regra que eu tenho no meu livro, com muito amor escrita, dos 3 P's. Pouco, pequeno, mas possível. Se nós tentarmos estes 3 P's todos os dias, pequenino, 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 vamos conseguindo. Lá está outra coisa que o mundo também vende, é o radicalismo. Tem que agora ser vegan, agora é só não sei o quê. Não, calma. Polarização até neste ponto. Até aqui acontece, não é? Infelizmente. Então agora vamos aqui ouvir a nossa primeira pergunta. Não está a funcionar... Vamos só ali pedir à nossa regi. Não? Já vem? Já está. Obrigada. Então, eu queria especificamente aqui falar porque estavas a dizer da parte de estar sempre a pensar em comida, em comida, em comida. Food noise, exato. Há pessoas que é o inverso, que não têm fome. Não têm apetite. Uhum. Eu tenho curiosidade de saber porque é que não têm fome, nunca têm fome. Uhum. E normalmente até são assim desde crianças. Sim. E pegando nisso de criança... Eu tenho curiosidade nisto especificamente, porque isso acontece comigo. E acontece com muita gente. Eu só como quando estou já a cair. Exato. Porque eu não tenho fome. Porque acontece o inverso. Exatamente. Os mesmos receptores, aliás, ainda hoje estava a reler um artigo de um dos receptores que basta haver uma mutação da ativação ou de inibição, pode promover isso. Agora, grande parte das pessoas em que acontece isto, há uma série de... Porque isto é mais fácil de falar quando dizemos assim, é uma doença que é só um gene, que houve uma mutação, não é? Na maior parte dos indivíduos, as variantes que existem entre os apetites diferentes, vamos por aqui têm a ver com uma série de vários genes em conjunto, todos eles, no seu caso, provavelmente inibidores do apetite. As vias da fome estão mais inibidas do que as da saciedade. E está-lhe a acontecer exatamente o inverso que acontece com quem, por exemplo, tem uma obesidade mais causada por aumento da fome. Sim, eu acho que a minha mãe me deu todas as vitaminas que havia no mercado. Portanto, é um exemplo de como a genética influencia tanto. E falando aqui nessa questão de criança, eu trabalho com crianças e tenho muita curiosidade de saber, efetivamente, porque depois vamos ler e há imensa informação, que é, deve ou não obrigar-se as crianças a comer? Porque eu já li que isso desregula depois... elas, ao obrigar a comer, podem em adulto estar sempre a querer comer só por comer. Eu não sei até que ponto é que isso é verdade e se deve ou não obrigar as crianças a comer e que impacto é que isso tem depois em adulto, porque nós em adulto é tudo aquilo que aconteceu em criança, seja mental ou físico, tudo o que passamos em criança e nós vivemos muito numa cultura de obrigar as crianças a comer. Eu acho que, olha, esse é um ponto muito importante, é uma pergunta excelente e é muito debatida na área da nutrição pediátrica entre pediatras. Eu, como endocrinologista de adultos, não sei as guidelines todas certinhas, vou-lhe já transmitir isso. Estou prestes a tentar descobrir o que é que vem aí. Eu posso dar o que eu lhe posso da área da educação. Mas posso dizer que tem que ser realmente, primeiro, individualização, procurar profissionais
que ajudem nesse apoio. Quando as pessoas não comem, como é que haverão de fazer uma abordagem? Agora, a força, o obrigar, provavelmente não é a melhor maneira de se conquistar, porque pelo impacto psicológico também se tem com as crianças. Mas pode ser, de facto, um desafio. Depois, cada caso é um caso, não é? Porque há preferências, nós sabemos até que as preferências, o nosso paladar, aquilo que é mais apetecível, é também determinado muito pela nossa genética, mas também pelas experiências positivas e negativas nos primeiros anos de vida. E não tenha dúvidas nenhumas que esses primeiros anos são muito impactantes naquilo que vai ser o comportamento alimentar. Por isso é que eu dizia, uma das coisas que nós hoje sabemos, até a epigenética, repara, até antes de conceber uma criança, aquilo que um homem e uma mulher, antes de terem um filho, e se quer haver uma fecundação, fizeram em termos de alimentação, exercício físico, stress, ansiedade, tudo isso vai ter impacto na modulação dos genes, alertogenes. Mas quais é que vão ser expressos e não expressos depende também do nosso comportamento. A epigenética agora é uma área de grande investigação e está-se a descobrir uma série de coisas de como nós realmente, ao termos um determinado estilo de vida, eu vou impactar a minha filhinha que está aqui, mas também os meus netos, os filhos dela, pelo meu maior ou menor exercício e pela minha pior ou melhor dieta. Isto já sabemos hoje em dia. Agora, acho que a abordagem individualizada e procurar um grupo um pediatra dedicado à alimentação e um nutricionista dedicado à alimentação. Porque cada criança depois tem um caso diferente. Não há aqui uma resposta simples para lhe dar e nem eu sou especialista no assunto. Eu posso acrescentar, concordando com tudo, eu de formação, licenciatura e mestrado, sou da área de educação, apesar de não partilhar isso muitas vezes. E depois sou alguém que tem outra doença, outro distúrbio a nível da psicologia, que é uma compulsão alimentar. Eu tenho distúrbios alimentares. E, portanto, consigo responder-te a isso destas duas áreas da minha vida. Primeiro, porque em creche e em escola, em contexto escolar, sei qual é que é a realidade e nunca há tempo. É sempre bora, e tem que comer, e tem que comer tudo e não deixar nada do prato, arruma o prato, vai, coisa, vai, bum. Muitas vezes até vomitar. E os miúdos vomitam, os miúdos não aprendem desde cedo uma verdadeira conexão com a comida, que precisa de tempo, precisa de muitas vezes de preparação, ou seja, os miúdos têm uma relação completamente diferente com a comida quando aprendem a preparar a comida, inclusive a gostarem, a ganharem muito interesse em alimentos que não tinham grande interesse, como às vezes os legumes e etc. E depois, o meu testemunho na área do distúrbio alimentar, que tive que tratar muito a fundo, com bons profissionais da área, não só com psicólogo como nutricionista. Eu lembro-me da minha nutricionista me perguntar como é que você quer comer equilibradamente se o registro que tem com a comida é agressivo, ou seja, quando você as suas memórias de ir à infância era de gritos, era de pressa, era de ter de comer tudo até ficar com vontade de vomitar, porque nós temos uma cultura portuguesa de não pode ir comida para o lixo, isso é um horror, deitar comida fora, e isto muitas vezes são crenças e são questões que se vão enraizando e que estão completamente erradas. E, portanto, agora, dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho teres paciência com uma criança a comer. Dá muito mais trabalho em contexto escolar as crianças prepararem as suas refeições, e inclusivamente coisas simplicíssimas, como serem elas a servirem-se, que é tão simples de implementar. Que criança na escola é que serve o seu prato? Ninguém. Pouquíssimas escolas que eu conheço. E isto são tudo pequenas coisinhas que vão influenciar totalmente a relação que a criança tem com a comida. E, portanto, se nós conseguirmos começar por estas pequenas, já vamos conseguir que eles ganhem muito mais paz e uma boa relação com a comida. Não é? Eu tive isso, eu era obrigada a comer. E o que é que isso fez? Isso criou uma disrupção enorme com a comida. Para além de eu ter alimentos que eram altamente proibidos, que é outra coisa péssima para as crianças, eles têm que aprender a gerir a sua fome, ou seja, em contexto de escola, só uma coisa muito simples que eu também aprendi, não só na psicologia como na nutrição, nós não temos, nenhum de nós nesta sala, a mesma intensidade de fome todos os dias, nem a mesma vontade de comer todos os dias, nem a mesma predisposição para os mesmos alimentos todos os dias. Nenhum de nós nesta sala. Porque é que uma criança deveria ter? É normal um dos meus filhos dizer-me: ai, oh mãe, olha, hoje não me apetece comer isso. Eu respeito. Claro que depois isto dá panos para mangas, e depois temos a questão de eles aprenderem a relação com a comida, o respeito com a comida, mas sobretudo o respeito com a sua fome, saberem ouvir a sua fome, e são tudo coisas que dá pano para mangas. Agora, se conseguirmos começar com estas simples, como por exemplo as crianças servirem o seu prato na escola, mediante a sua fome,
Já ia resolver metade dos problemas. Caramba, eles têm um prato, imagina, darem-te todos os dias um prato em pirâmide, que é como é nas escolas normalmente, que tu não tens fome para aqueles alimentos naquele dia, a tua fome está reduzida naquele dia e dizerem-te todos os dias que és obrigada a comer aquele prato. A resposta é simples. Achas que isso te ia fazer bem? Não. Pronto, é simples a resposta. Obrigada pelas tuas perguntas. Há mais alguém que queira participar e que queira perguntar? Temos ali. Olá, boa tarde. Olá. Em primeiro lugar, obrigada por falarem deste tema tão importante, Carmo e doutora Carolina. Eu sou farmacêutica e a minha questão é mesmo para esta corrida às picas mágicas, como a Carmo dizia. Enquanto farmacêutica é difícil muitas vezes explicar, quer ao doente diabético, quer ao doente com obesidade ou excesso de peso, o porquê de estar esgotado, o porquê de não podermos dispensar. E eu queria pedir aqui um conselho da doutora Carolina nesse sentido, ou seja, como explicar e saber dizer que esforços é que estão a ser feitos. Eu já percebi que estão a ser feitos esforços e obrigada por ter partilhado isso, mas como é que nós farmacêuticos explicamos esta realidade, sem lá estar É uma boa pergunta. a assumir uma posição. Exatamente. Porque eu concordo com o que diz, ou seja, nós não temos que defender mais diabéticos do que obesos do que diabéticos, Claro. tudo são doenças, mas torna-se muito difícil ao balcão. Eu vou dizer aqui uma Eu coisa que eu posso dizer, também para esclarecer quem não sabe. Primeiro, realmente não temos que pôr ninguém, é muito mais fácil arranjar culpados, não é? Há aqui uma coisa que ninguém fala, e eu acho que é importante as pessoas terem uma noção. Todos os fármacos que são comparticipados pelo Estado, e neste caso sendo um tratamento para a diabetes, os tratamentos da diabetes, estão esgotados. Porque quando há uma negociação de comparticipação, as pessoas não sabem disto, mas isto é público. Há uma negociação em que o Estado diz assim, para o laboratório, eu vou comparticipar até X número de embalagens que forem vendidas. Há uma negociação que é feita, é estabelecido um valor. Se forem vendidas mais do que estas, o que é que vai acontecer? A comparticipação sai do bolso do próprio laboratório. É comparticipado na mesma para as pessoas, Exatamente. mas sai do bolso do próprio laboratório. Agora eu Daí o não interesse. Exato, e pergunto-vos o seguinte, se temos um medicamento, fábricas em todo o mundo, está esgotado no mundo inteiro, não é só em Portugal. Se vocês tivessem uma empresa e vocês têm que distribuir bem o produto, porque há procura em todo o lado, vocês vão pôr o produto mais num lugar onde, na verdade, vão perder dinheiro? Onde vocês vão perder dinheiro. Eu não estou aqui a culpar nem a indústria farmacêutica. Simplesmente as previsões são mal feitas também. Não há aqui culpados. É uma má gestão, ou se calhar... Nós, na verdade, temos que gerir melhor os nossos recursos em tudo, em saúde. As pessoas vivem mais, têm cada vez mais peso, a obesidade é uma verdadeira pandemia, e eu não estou aqui a defender que toda a gente... Devemos só focar nos tratamentos, nós devíamos mudar o nosso meio ambiente, sim, ajudar as pessoas a terem vidas diferentes. Não basta dizer para elas comerem melhor e fazerem exercício físico. As condições de vida têm que ser muito melhoradas. Há muito, isto tocava em pontos que nós nunca mais saímos daqui. A começar por pararem de fazer marketing, publicidade de hambúrgueres, batatas fritas, ou eu ir ali a um mercadito, não sei onde, e estão a distribuir batatas fritas gratuitamente. Para mim isso é o mesmo estarem a distribuir tabaco, por exemplo. A indústria alimentar, tudo isto toca, não é? Mas só para explicar, como é que você vai dizer então ali que, olha, não temos, olha, há muita procura, há muitas pessoas a precisarem deste medicamento e nós temos que racionar. É isso que nós fazemos na farmácia da APDP. Nós não podemos dar o que as pessoas querem levar. Temos que racionar. E, infelizmente, estes fármacos são muito procurados porque eles realmente são muito eficazes e seguros para um grande número de pessoas e há muitas pessoas a necessitarem deste medicamento. As fábricas de produção não chegam, mas era importante também as pessoas perceberem que não há interesse do laboratório em pôr mais embalagens no nosso país e em outros países quando há estes caps. São chamados caps do Infarmed. Portanto, obviamente, a história dos sensores, para já agora para a diabetes, Exato, é exatamente que nós temos a dois mesma coisa. problemas, é que temos sensores esgotados e temos Porquê? injetáveis esgotados. Porque é exatamente a mesma coisa. E depois é muito mais fácil dizer, porque os outros bandidos andam a usar e não precisam. Exatamente. É a resposta mais fácil. A verdade é esta. E ninguém fala isto na televisão, ninguém fala É o destes que tu acordos. dizes, é muito mais fácil pôr a culpa
Ok, muito obrigada. Nada. Os gordos. Olhem, eu estou genuinamente com muita pena que o nosso tempo já tenha terminado, porque temos de dar palco às próximas oradoras. Mas foi um gosto enorme ter aqui a vossa presença, a vossa atenção, a vossa curiosidade. Foi um gosto enorme. Muito obrigada à minha querida doutora Carolina Neves por ter partilhado aqui este palco comigo hoje, porque acho que era assim que fazia sentido. Obrigada. Queria dizer-vos, em meu nome e em nome da doutora Carolina, que nos podem procurar nas redes sociais. A minha página podem encontrar em carmo.sousa.lara, a doutora Carolina podem encontrar como doutora Carolina Neves e a Clínica Corpo podem encontrar como Corpo Clínica, Corpo com Q de Quaquá. E nós estamos diariamente presentes nas redes sociais para não só informar, mas para também ajudar efetivamente quem precisa do nosso contributo e quem precisa da nossa ajuda. E eu digo isso em nome da Carolina, tenho a certeza absoluta que essa é não só a nossa profissão, mas é primeiramente o nosso propósito de vida, é efetivamente ajudar quem nos procura. Portanto, passem por lá, não tenham medo, e nós vamos fazer seguramente mais coisas no futuro, mesmo tendo aqui a pequena Beatriz no forninho, quase a nascer daqui a uns meses, mas tenho a certeza absoluta, portanto estejam atentas e no que precisarem, por favor, venham ter connosco, que estamos mesmo genuinamente abertas para vos ajudar. Muito, muito, muito obrigada a cada um que aqui esteve hoje pela vossa presença. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carlos. Obrigada.